Som, um, dois, três, som. Querido Deus, amado Senhor, Rei da Glória, Pastor amado, Deus vivo, Papai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, meu Deus, nós temos o privilégio, Senhor, a oportunidade de podermos estar na sua casa, de podermos estar em sua presença. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada obreiro, de cada pastor, de cada evangelista, de cada presbítero, de cada diácono, de cada diaconisa, de cada cooperador. Homens de Deus, aqui da sede, das congregações. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, papai, que já chegaram, que estão vindo pelo caminho. Livra-os de perigo, livra-os de acidente, todo mal. Meu Deus, nós temos um encontro marcado contigo todas as terças-feiras, de oração, de louvor, de meditação na tua palavra, papai. Meu Deus, os dias são maus, precisamos muito da tua graça, da tua unção, do poder do teu Espírito. Meu Deus, nos ajuda. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Pai, de podermos te adorar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai trazendo teus filhos em paz, debaixo do sangue de Jesus. Traz com segurança. Meu Deus, toma cada necessidade, toma a vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor. Toma cada pedido de oração, toma cada necessidade. Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, entra com provisão. Deus de milagre, o Senhor é fiel, perdoa cada um de nossos pecados. Pelo poder do sangue de Jesus, nos perdoa, nos purifica, vivifica, alegra. Meu Deus, vai tomando cada necessidade, vai tomando a vida do teu filho, da tua filha, Senhor. Olha para cada ansiedade, olha para cada preocupação. Deus, nós colocamos no altar. Nós te pedimos em nome de Jesus, papai, cuida de cada família, de cada casal da igreja. Meu Deus, vai cuidando, suprindo necessidades. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aqui estão as tuas filhas, teus filhos, Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Alguém que chegou aqui enfermo, cura, fraco, fortalece, desanimado, anima. Deus vai cuidando de cada mente, de cada coração. Dê paz, renovo, alegria. Deus, entra com providência nesta causa. Teu filho tem te pedido, a tua filha. Pastor amado, dirige. Pastor amado, guia. Pastor amado, dá vitória. Glória, glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Recantarema coach andaraba xúria. Onde cai teme coach andaraba xúria. Espírito Santo, renova minhas forças. Renova as forças da tua igreja, do teu filho, da tua filha nesta batalha. Oh, meu Deus, é o que nós mais precisamos, Pai. Na batalha contra o mal, ser valente, papai. Paulo já havia escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Espírito Santo, fortalece. Espírito Santo, renova as forças da tua igreja. Vai preparando a igreja para o grande dia do arrebatamento, Senhor. Os sinais, as profecias estão evidenciando, estão mostrando, estão se cumprindo. Meu Deus, desperta a igreja, aviva a igreja, renova a igreja. Recantareba coach andaraba xúria. Ondereve coach nebe onde cai. Remionderi andareba coach andaraba xúria. Meu Deus, nós temos um encontro contigo. Meu Deus, nós temos um encontro marcado com o Senhor. Todas as terças-feiras de oração. Deus, nós sabemos a importância da oração.
A igreja que caminha de joelhos, meu Deus, caminha com segurança para o céu. Quanto mais oração, mais poder. Deus renova, Jesus aviva, Espírito Santo desperta, nos levanta, papai, desperta, leva-nos ao primeiro amor. Deus, nós precisamos do Senhor. Como vencer esta batalha? Como vencer esta luta? A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra demônios, potestades. Oh, Deus, são, papai, no reino espiritual. Nós precisamos da tua graça. Recantaraba, colteandaraba, xúria. Jesus vai tomando as preocupações do teu filho e da tua filha, as ansiedades. Deus cuida de tudo. O Senhor prometeu trabalhar por aquele que no Senhor espera. Toma filhos, toma filhas, toma família, libertando, curando, Pai. Deus, nós estamos clamando. Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas buscando o Senhor. Meu Deus, nós temos um encontro marcado contigo. Pai, nós estamos aqui clamando, buscando no altar. Honra a nossa fé, acrescenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Recantaraba, coach, andaraba, cheve, nebe, onde cloi, andaraba, cheve, nébia. Espírito Santo batiza, dá dons espirituais. Quantos, meu Deus, estão desanimados, fracos, abatidos, sem força. Espírito de Deus, renova a igreja, aviva a igreja, desperta a igreja. Deus, os obreiros do Senhor, homens e mulheres de Deus, os casais. Satanás tem colocado intriga entre os casais, entre as famílias. Ele quer roubar, Senhor, a paz dos casais. Ele quer colocar intriga nos relacionamentos. Ele quer dividir casais. Ele quer separar famílias. Mas, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Toda essa estratégia, toda essa ação maléfica do inferno que tenta roubar a paz, Deus, dividir e separar casais e famílias, o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos orando, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Olha para cada casal, para cada família da igreja, na terra, Senhor. Deus, olha para os casais e as famílias. O Senhor quem constituiu família. Deus, não é uma invenção de homens, não. Guarda cada família, cada lar. Deus, desperta o teu povo para vir à tua casa, te buscar, orar. Que a tua igreja se desperte a orar, a clamar, Senhor. Oramos pela nação brasileira, por esse momento que o país está atravessando, tantos levantes, papai, ameaças, meu Deus, ameaças, Deus, políticos derrotados, políticos mal intencionados, Deus, corruptos, Pai, que já há anos vem roubando a nação, vem Deus trazendo problemas para a nação. Deus, põe as tuas mãos sobre o Brasil, faz uma limpeza, Senhor. Deus querido, o Senhor é o dono dos céus e da terra e de tudo que nele há. O Senhor é o nosso pastor. A tua palavra diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, põe as mãos em todos os aspectos nessa nação, Senhor. Deus, essas ideologias de gênero, enfim, Pai, essas ideias, Senhor, tantas coisas, papai, ideologias, Deus, tantas formas, tantas maneiras, papai. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Mas, Senhor, nós estamos aqui, o Senhor levantou uma igreja poderosa, homens e mulheres de Deus, papai. Não permita, Senhor. Deus, põe as tuas mãos, papai. Dá paz para esse país. Olha para o presidente da República, Senhor, desta nação, os governantes, Pai. Deus, tanta intriga, tanta briga. Deus, tanta facção. Meu Jesus, tudo para roubar a paz. Deus, tem misericórdia do Brasil. Olha para as autoridades constituídas, Pai. Deus, homens que só pensam em si mesmo. Oh, meu Deus, prepara, Senhor. Senhor, que haja paz nessa nação, que haja uma limpeza nesta nação.
Aqui tem uma igreja que clama, aqui tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca a tua face dia e noite, noite e dia. Deus, toma essa nação, Deus, toma esse país. Jesus, vai repreendendo toda ação maléfica, Senhor, que durante anos, papai, tem enfraquecido esta nação, de todas as maneiras, de todas as formas. Deus, fortalece. Pai, tem homens e mulheres de Deus clamando e orando. Deus, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Senhor do Brasil, seja o Senhor dessa nação. Meu Deus, tem misericórdia. Que a amada igreja, o teu povo possa te buscar, clamar, interceder, se posicionar, meu Deus, com a tua palavra, com temor, com tremor, cheios do Espírito Santo, papai. Haverá diferença. Os demônios já perderam a guerra. Deus, a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, Senhor. Ele veio matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Deus, fortalece a igreja. Pai, olha para esta nação. Deus, faz uma limpeza, faz uma transformação. Jesus, tem misericórdia, salva o Brasil. Jesus, a tua igreja está orando. Renova as forças da igreja. Dá sabedoria a cada pastor, a cada líder, a tua igreja na terra, Senhor. Meu Deus, há poder no sangue de Jesus. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para ser sacerdote real. Deus, a tua igreja, papai, tem uma autoridade. Deus, querido, nós não podemos ficar calados entre quatro paredes. É isso que eles querem. Durante muitos anos eles sempre conseguiram isso, Senhor. Mas a igreja clama por justiça. A igreja, meu Deus, prega o evangelho de justiça. Meu Deus, tem misericórdia. Teus olhos são como chama de fogo. Pai, opera uma limpeza, uma transformação nesse país. Esses demônios, papai, sujos, que estão sempre, meu Deus, levando a nação à bancarrota. Deus, quando a nação está se levantando, está, Senhor, se limpando, está sendo purificada, eles vêm, Senhor. Deus, põe as mãos. Pai, põe as mãos. Meu Deus, a igreja está orando. Deus, a igreja, Senhor, te representa. O Senhor nos deu uma grande função e responsabilidade. A igreja não é só para ficar dentro das quatro paredes, não, orando. Não, como eles dizem, Pai. Cuidam da Bíblia, cuidam disso e daquilo, meu Deus. E eles vão fazendo leis, papai, contra a igreja. Eles vão fazendo leis, meu Deus, para que daqui a pouco não possamos mais nem ler a Bíblia, nem ter liberdade, meu Deus, de ler a Bíblia. Deus, o que eles querem, Senhor, é que a igreja, papai, não use o teu poder. Que os homens de Deus não usem o teu poder. Deus, tem misericórdia. Papai, nós estamos orando. Pai, nós estamos clamando. Reveste a igreja de autoridade, como o Senhor já deu. Senhor, desestrutura o reino do inferno. Deus, desfaz e neutraliza toda obra maléfica. Deus, toma essa nação. Deus, toma a igreja. Deus, toma esse país. Em todos sentidos, Pai. Oh, glória, glória, glória a Deus. Vai renovando as forças de cada irmão e de cada irmã, Senhor. Vai abrir a mente para entender a palavra. Nos ajuda a andar no temor de Deus, viver no temor de Deus. Oh, meus amados, vamos orar. Aproveite esse minuto para buscar a face do Senhor. Clama ao Senhor. Toda terça-feira nós temos oração. Quanto mais oração, mais poder. Nessa batalha nós não podemos vencer somente com boa intenção, não. Vamos vencer clamando, buscando o Senhor, cheios do Espírito Santo. Vence essa frieza, vence esse desânimo, tudo isso que impede, que quer impedir. Volte a sentir a presença de Deus, volte a ter uma vida cheia do Espírito Santo, volte a ser renovado, revestido e capacitado por Deus. Recantareba coach, andaraba xúria. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. A igreja está caminhando para o céu, a igreja é vitoriosa, a igreja é vencedora.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus, querido, querido. Nada pode impedir você de orar, de sentir a presença de Deus. Quando nós oramos, muitas coisas boas acontecem, muita coisa ruim deixa de acontecer. A oração feita pelo justo tem muito efeito. Oh, glória! Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É tempo de olhar, é tempo de vigiar, é tempo de orar. Eita glória! O Senhor Jesus nos orienta. Oh amado, oh querido, oh querida, clama pelo sangue de Jesus. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Não aceite a frieza, não aceite a fraqueza. Lute contra isso. Oh glória, o Espírito de Deus quer te renovar hoje. O Espírito de Deus quer te avivar hoje. Quer te devolver a alegria de salvação. Harabacouti nebe onde cai. Temi onderi andarebacouti andarabachúria. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus dá dons espirituais. Oh, glória, 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 glória a Deus. Deus querido vai dando vitória. Jesus vai fortalecendo a tua filha, vai fortalecendo o teu filho. Este obreiro do Senhor, esta obreira, homem de Deus, mulher de Deus, que o Senhor tem chamado com mão forte, que o Senhor tem mostrado as tuas maravilhas, teu poder. Deus toca, Espírito Santo renova, Espírito Santo aviva. Deus abre a mente da sabedoria, da discernimento, a mente de Cristo, para compreender as verdades bíblicas, para entender a palavra de Deus, para entender a vontade soberana de Deus, para fazer e realizar a vontade soberana de Deus. Busque nesta noite visão, sabedoria, discernimento. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Vai clamando pelo sangue de Jesus. Tristeza, desânimo, frieza, sai. Toda obra do mal sai. O sangue de Jesus tem poder. Isso que impede a tua filha, teu filho de orar, de clamar e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sai em nome de Jesus Cristo. Seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Toda frieza, todo desânimo, todo desinteresse. Há poder no sangue de Jesus. Nós não viemos aqui por vir. Nós não deixamos a nossa casa por um acaso. Nós te amamos, Senhor. Não viemos buscar a tua face. Fala, Deus, renova, cura, opera milagres. O Senhor prometeu, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Manifesta a tua glória. Essa obra é tua, essa igreja é tua, esse ministério é teu. Pai, nós somos teus para ver uma vida para a glória do teu nome. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado a tua soberana vontade. Vai dando paz a cada coração, a cada mente. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Volte a voltar a alegria de Deus no seu coração. Volte a sentir a paz de Deus que excede todo entendimento no seu coração. Vai clamando, vai orando. Recantareba, coach, andaraba, xúria. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o vosso coração. Adore, abre teus lábios, adore. Vai falando com Deus, diz: eu preciso, eu quero, eu necessito. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eita glória, eita glória. Serva de Deus, servo de Deus, vai orando, vai clamando. Recantareba, coach, andaraba, xúria. Para vencer esse combate contra a carne, contra as tentações, contra demônios, não só basta boa intenção, não só basta vir à igreja, nós temos que ser igreja, comprometidos com Deus, vida cheia do Espírito Santo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo só pode fugir quando ele vê homens e mulheres com vidas submissas a Deus, vidas sujeitas, vidas debaixo da obediência, vidas comprometidas com Deus e a sua palavra. Aí você tem autoridade espiritual, aí você tem autoridade de Deus. O demônio pode até se levantar, mas ele cai, ele sai, ele não pode resistir. É a palavra de Deus que diz: sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Para resisti-lo,
é preciso sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é obedecer, é estar na obediência, é estar na submissão, é andar no temor de Deus, é viver uma vida de comunhão com Deus, na obediência, não abrir portas, não abrir legalidade para o inferno. Não abra, fecha, peça misericórdia, mulher de Deus, homem de Deus. Você está na presença de Deus, agora é hora de oração, de comunhão. Fala com Deus, busque a Deus. Oh glória, deixa Deus encher o teu coração, a presença dEle. Convida, fala com Deus. É uma batalha a oração, é uma luta a oração. A nossa carne, muitas coisas, o nosso ego. Oh glória, Jesus quer te dar vitória nesta noite. Vença essas vontades da carne, esse ego, essa frieza, esse desânimo, que não deixa você orar, não deixa você clamar. O sangue de Jesus tem poder, é uma batalha. O Espírito de Deus quer encher você hoje. O Espírito de Deus quer renovar você hoje, para você vencer, para você triunfar. Eita glória, você não veio aqui por uma casa, você não está em mais um culto, esse é o culto. Esse é o momento que Deus preparou. Este é o momento que Deus preparou para mim e para você. Eita glória, vai adorando, vai glorificando. O sangue de Jesus tem poder. É noite de vitória, é noite de bênção. Senhor, recebe o louvor, Senhor, recebe a adoração. Senhor, fala conosco maravilhosamente. Oh Espírito de Deus, glória, glória, glória a Jesus. Santo, santo é o nome de Jesus. Eita glória, maravilhoso Jesus, bondoso Jesus, querido Jesus, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo é o nome dEle. Oh glória a Deus. A vitória é nossa, meus irmãos. Santo é o nome de Jesus, amém. Eita glória, se levante e vai adorando, se levante e vai glorificando a Deus nessa noite. Eita glória, que privilégio. Nós podemos estar na casa do Senhor, nós podemos buscar a presença de Deus, não podemos perder o nosso tempo, irmãos. A casa de Deus é chamada casa de oração. É muito bom quando você entra na casa do Senhor e ora, fala com Ele, troca aquela carga pesada, né? Todos nós passamos por lutas, adversidade, mas a oração não é simplesmente falar. A oração é o momento que você pega os seus problemas, as dificuldades e compartilha com Deus, e recebe dele paz, recebe dele graça, recebe dele força, recebe dele vitória. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos se colocar em pé. O presbítero Jadir vai estar orando, já vai estar louvando a Deus com hinos da harpa, com hino para a nossa reflexão nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, curva a sua cabeça. Ore e agradeça ao Senhor por mais esse momento. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na sua presença. Deus, para te agradecer, Senhor, para te bendizer, Papai. Deus, te agradecer por mais um momento ímpar, Senhor, ao qual o Senhor nos concede, de estarmos na sua casa, na sua presença. Deus, de estarmos aqui, Senhor, para oferecermos a Ti o nosso culto, Papai. Senhor, recebe esta noite a nossa adoração, os louvores, Papai querido. Fala, Senhor, conosco através da sua palavra, através do seu servo, do seu vaso, Papai querido. Deus, pois precisamos, Senhor, a sua igreja necessita de ouvir o Senhor falar. A sua igreja necessita, Senhor, de ouvir a sua voz, Papai. Deus, fala conosco, Senhor, o que precisamos ouvir, Papai. Traga, Senhor, o seu povo em paz, Papai querido, para que todos juntos, Senhor, possamos te oferecer o nosso culto. Guarda pelo caminho, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, recebe os louvores, Papai. Deus querido, nós te oramos esta noite, Papai querido, crendo, Senhor, na vitória, Papai querido, porque em Cristo somos mais que vencedores, Papai querido. Deus, nós sabemos, nós cremos nisso, Senhor. Deus, por tudo isso nós te oramos esta noite e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua aba para adorar ao Senhor. Glória a
Deus, aleluia. Hino de número 227. Deus amou este mundo. Glória a Deus. 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, eu volto a palavra ao nosso pastor presidente. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 3, versículos de número 10 ao 17. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 a 17, que começa com a expressão tu, porém. Amém?
uma palavra direcionada ao jovem pastor Timóteo, que tinha uma grande responsabilidade e que estava vivendo dias difíceis e ainda ia passar por dias mais difíceis ainda, mas Paulo traz uma palavra para ele, dizendo que ele deveria se diferenciar. As condições que ele tinha dadas a ele por Deus, lhe faziam uma pessoa diferente e dava condições para ele também vencer sobre aquelas situações, sobre aquelas circunstâncias. Que às vezes a gente está tão envolvido em problemas e adversidades que a gente não consegue ver que existe em nós uma capacidade de Deus, que existe em nós condições para a gente vencer. A gente sempre se denomina às vezes como fraco, eu não posso, eu não consigo, eu não sei se vai dar certo. Ainda mais quando a gente está atravessando momentos difíceis, lutas, como no caso de Timóteo também. Mas Paulo usa uma expressão dizendo, tu porém, quer dizer, você é diferente, rapaz. Com você as coisas não são assim não. Há uma diferença. Tem algo diferente em você. Essa expressão tu porém quer dizer isso no original grego. Você tem algo diferente. Você tem algo importante na sua vida. Você não é qualquer um. Com você, com o tipo de pessoa como você, há coisas diferentes. Nós vamos meditar sobre isso nesta noite. Amém? Diz assim, eu leio o primeiro versículo, irmão, o segundo é aquela leitura que a gente tem, que é alternada. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Oh, glória a Deus. Que privilégio, né? Timóteo foi chamado homem de Deus. Eu e você também podemos ser reconhecidos como homem de Deus, mulher de Deus. Somos propriedades de Deus. Quem precisa de oração nessa noite? Amém. Tem aqui alguns pedidos, né? Janaína, Pablo, Luciano Júnior, Luciano Pai, Jerusa, Ivonete, Maria do Carmo e também, Ivonete é cunhada do irmão Roseli. E Maria do Carmo é a avó do diácono Marcos. E também a irmã o Benício, filhinho do nosso irmão, que tomou as vacinas. Vamos orando pelo evangelíssimo Adriano, né? Para que Deus dê saúde e vitória. Orar pela Mansão, para que Deus dê vitória. Pela minha esposa também, certo? Por todos os necessitados. Tem mais algum pedido que os irmãos querem lembrar? Amém. Vamos orar pela Mariana. A irmã Aline. Amém. Lucas. Amém. Vamos orar por ele. Levanta a tua mão abençoada. Fiquei sabendo, né? Eu não conhecia esse pastor, né? Mas tomei conhecimento. Vamos orar pela família, né? O irmão Marcelo também está pedindo oração. Deus continue dando saúde e vitória. Levanta a sua mão abençoada, assim. Querido Deus, mais uma noite aqui estamos na tua presença. Aqui estão os teus filhos, teus servos, papai. Deus querido, toma cada pedido de oração.
Jesus, aqui nós temos uma lista e o Senhor sabe quem é, quem precisa. Deus, visita essas pessoas curando, dando vitória. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Senhor, vitória, saúde ao irmão Adriano. Deus, a irmã Selma. Deus, a esse pedido de oração, essa família enlutada. Deus, a filhinha do teu servo. Deus, continue também abençoando o evangelista Simão Antônio Aparecido Sanches, papai. Dá vitória para ele também, dando saúde, dando graça. A minha esposa, a pastora Silvia. Deus, nesta noite nós oramos. Pai, vai tomando cada pedido de oração, vai tomando cada ansiedade, cada preocupação. O evangelista Simão Fábio também pede oração. Meu Deus, apresenta esta pessoa. Deus querido, toma essas famílias. Pai, Ivonete, cunhada da irmã Roseli, Maria do Carmo, avó do diácono Marcos. Deus, vai tomando nas tuas mãos. Pai, toma cada família desta igreja. A irmã Mara que está internada, visita ela, cura ela. Deus, eu te peço misericórdia. Deus, aquele irmão, papai, que foi encontrado numa situação difícil, que foi levado ontem para casa de recuperação, liberta ele, cura ele. Deus, toma cada família, Deus, toma cada casal. Jesus, nós estamos te servindo nessa noite. Nós viemos para te adorar nesta noite, papai. Nós aproveitamos esse momento e oramos pela nação brasileira, papai. Papai, dia 7 terá uma grande manifestação. Olha para esse país, olha para o nosso presidente, papai. Põe as tuas mãos sobre esse país, Senhor. Uma situação muito difícil. Levante-se, papai, de toda maneira. Papai, a tua palavra diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor nos colocou aqui para morar nesse lugar, nesse país, e mora a nossa pátria no céu. Mas estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós oramos por essa nação. Nós oramos pelas autoridades dessa nação. Põe as tuas mãos de poder sobre esta nação. Papai, tem uma igreja viva, tem uma igreja que o Senhor deixou aqui, tem uma igreja que o Senhor comprou com o teu sangue aqui. Deus querido, põe as tuas mãos sobre esta igreja. Deus, toma essa nação, toma esse país. Papai, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, nós estamos orando, vai curando, vai dando saúde, vai fortalecendo. Deus, nesta noite, se existe alguém que veio aqui com alguma preocupação, alguém chegou aqui está triste, alguém chegou aqui desanimado, alguém chegou com uma ansiedade, dê paz, dê paz. Espírito Santo renova, Espírito Santo fortalece, Espírito Santo alegra, Espírito Santo conforta. Nesta noite, papai, que o teu filho e a tua filha possa voltar ao primeiro amor, voltar a sentir a tua presença. Deus, te louvar, te adorar. Deus querido, quantas coisas querem nos entristecer, quantas coisas querem nos fazer parar, mas o sangue de Jesus tem poder. Recantará bacouti andará manai, onde cantaré bacouti andará machúria. Espírito de Deus, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai clamando ao Senhor. Aproveita esse minuto e ora, esses minutos e ora. Diga a Deus: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vai me enchendo, vai me renovando, vai me enchendo da tua presença, da tua graça, da tua unção. Quantas coisas querem tomar o primeiro lugar, quantas coisas querem tomar o lugar de Deus em nossa vida, mas o sangue de Jesus tem poder. Peça ao Senhor nesta noite alegria, ânimo, renovo, avivamento. Você não pode voltar como chegou, você não pode voltar como chegou, você tem que voltar cheio da presença, cheio da graça, cheio da unção. O sangue de Jesus tem poder. Vai adorando, vai adorando. Nós vamos louvar o Senhor, os irmãos vão louvar o Senhor, e nós vamos glorificando, nós vamos adorando. Pode começar a louvar a Deus. Vamos lá, não deixa o fogo apagar não. Vai adorando, vai glorificando. Vamos servir o Senhor. Aleluia, aleluia.
eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Toda a igreja adora o Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Se alegre no Senhor, meu irmão. Se alegre no Senhor, meu irmão. Todavia, se alegre no Senhor. Aleluia! Toda a igreja adorando. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Mais uma vez agora. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, adore ao Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. Quem está alegre com o Senhor aqui nessa noite? Glorifique a Deus. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus.
Eu acredito que todos que estão aqui são de casa, né? Tem alguém nos visitando pela primeira vez, dá um sinal com a mão. É um prazer a gente poder receber os irmãos, amém? Glória a Deus. Queridos, nas terças-feiras nós temos o bom costume de reunirmos para oração, para louvor e para meditação da palavra. Por isso que às vezes os irmãos chegam, a igreja está de joelho. Não vamos perder esse hábito, irmão. Vamos orar. Se você puder chegar e dobrar o teu joelho, ore. Se não puder, dobra o joelho da alma. Mas é tempo que a gente tem para buscar Deus, irmãos. A igreja precisa de buscar o Senhor. Nós colocamos isso no nosso coração já faz anos. E Deus tem nos honrado. Busque a Deus. Só assim a gente pode ter vitória. Queridos, essa palavra de Deus a Timóteo, Paulo escreve 2 epístolas direcionadas a Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. Timóteo foi encontrado por Paulo na sua segunda viagem missionária, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na região de Derbe, de Listra. Paulo passa por ali. Foi um momento bem difícil, porque Paulo, quando saiu na sua primeira viagem missionária, ele saiu com uma pessoa que se tornou um companheiro muito importante para ele, né? Que nós já falamos dele aqui, que era Barnabé. Barnabé o ajudou muito, né? Deus sempre prepara algumas pessoas. Preparou primeiro o Ananias, que foi até lá, orou por ele, ele recebeu, passou pelo processo do batismo nas águas, foi batizado no Espírito Santo, mas agora ele precisava de ser recebido no seio da igreja. E tinha algumas dificuldades, porque os irmãos diziam: mas esse camarada, será que ele se converteu mesmo? Ele perseguia a igreja, fez isso, fez aquilo. Quem sabe agora ele não está vindo para o nosso meio, está enganando aí e vai matar a gente. Mas aí Deus levanta Barnabé. E Barnabé se tornou um vaso de Deus, um instrumento de Deus. Deus usou muito Barnabé para que Paulo fosse ganhando confiança na igreja. Mas agora eles acabam entrando lá numa pequena contenda. A Bíblia diz bem claro isso, né? Houve uma contenda por causa da questão de um homem chamado João Marcos. João Marcos provavelmente era o filho na fé de Pedro e que escreveu o Evangelho de Marcos. E ele se uniu a eles na viagem missionária. Mas agora no começo da viagem, ele abandonou o barco. E agora Barnabé queria trazê-lo de novo. Paulo diz: não, ele não pode vir agora. Alguém até diz: puxa, Paulo usou com muito rigor. Mas depois você pode ver que Paulo manda, segundo Timóteo 4, ele manda trazer Marcos, porque agora Marcos se tornou útil. Ele acreditava que Marcos se recuperou, mas Marcos precisava de passar por uma disciplina. E Barnabé achou que não, talvez, e ali houve uma discussão, eles se separaram, e você não encontra mais no livro de Atos falar de Barnabé. Barnabé aparece no capítulo 15, antes de terminar o capítulo. Depois não se fala mais de Barnabé até o capítulo 28, quando termina o livro de Atos. Não se fala mais dele, né? Não se fala mais dele. Agora Paulo tinha que continuar a viagem. Na sua segunda viagem missionária, se une a ele Silas, e ele precisava de mais alguém. Foi quando ele foi na região de Derbe e Listra e encontrou Timóteo, o jovem Timóteo, de família grega. E Paulo fez ele passar pelo processo da circuncisão, para não ter confusão, contenda por onde eles passassem, né? Embora Paulo era pregador ao gentil, estava pregando a graça de Deus, não estava mais, ele já conhecia o verdadeiro sentido entre lei e graça, mas ele precisou de pedir para que não houvesse murmuração. E Timóteo obedeceu em tudo. Timóteo se tornou um exemplo. Timóteo aprendeu muito com Paulo. Mas agora passaram-se os anos. Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso e Paulo estava preso. E Paulo escreve a sua primeira epístola, a segunda epístola, em um momento bem difícil. Dá uma olhadinha aí. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos. Pastor, se naquele dia, ou naquela época, por volta do ano 64, entre 64 e 68 depois de Cristo, e hoje nós estamos no ano de 2021, se naquela época já era os últimos dias, que época nós estamos vivendo hoje? Alguém disse que essa expressão últimos dias tinha a ver entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O apóstolo João diz uma outra expressão na sua epístola: filhinhos, esta é a última hora. Aqui ele fala últimos dias, o apóstolo João diz última hora. Se naquela época era últimos dias, e João se referiu aos últimos dias como a última hora, em que hora nós estamos agora? Em que momento nós estamos agora, profeticamente falando? Nós estamos vivendo aí alguns segundos, milésimos de segundos da vinda de Jesus, irmãos. Nós estamos muito próximos. Então, Paulo falou a Timóteo de coisas que viriam já daquela época, e hoje nós vemos isso com muita intensidade. Ele fala desses dias trabalhosos, aqui o verso 2 de 2 Timóteo 3:2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas, levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Já viu? Pessoas que estão sempre aprendendo, estão sempre estudando, mas nunca é liberto. Eu conheço pessoas que estão a vida toda aprendendo, não, estou aprendendo isso, mas a Bíblia diz: conhecer a verdade vos libertará. Ele aprende muito, mas não conhece, mas não tem experiência, continua sempre escravizado, continua sempre do mesmo jeito. Então isso que ele está dizendo aqui. Ele também mostra o seguinte: como Janes e Jambres, que eram aqueles dois feiticeiros lá que levantaram contra Moisés, né? Está aqui o nome deles. Sempre tem alguém que se levanta contra os homens de Deus. Assim também esses resistiram à verdade, serão homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então ele está mostrando aqui, diante de uma sociedade, de um mundo que tem essas características. Porque alguém diz assim: pastor, o mundo mau, a situação está difícil. Esses dias o irmão esteve pregando aqui no domingo, ele disse: igreja é chamada por Deus, mas o termo igreja é chamado por Deus, mas a palavra igreja do grego significa eclésia, chamados de dentro para fora. Essa é a tônica maior do termo grego, chamados de dentro para fora. Deus chamou a gente de uma sociedade corrupta, uma sociedade que não conhece os princípios de Deus, para ser diferente. É a igreja que tem de ditar normas, é a igreja que tem que influenciar e não ser influenciada. A igreja é separada. O apóstolo Paulo fala em Tito que a igreja ela é composta de um povo zeloso de boas obras. É algo diferente a igreja. Então o termo igreja significa chamados de dentro para fora. Nós somos chamados de dentro de uma sociedade corrupta para fora, povo santo, como aconteceu com Israel no Velho Testamento, tirou lá do Egito um povo separado, certo? Hoje também nós. Então Paulo está falando para Timóteo, ele escreve essa carta direcionada a Timóteo. Uma coisa interessante, irmãos, é quando Deus nos conhece e fala diretamente conosco. Paulo tinha muitas pessoas que ele ganhou para Cristo. Tem as igrejas como a igreja de Éfeso, Filipenses, Colossenses. Ele escrevia em totalidade para toda essa igreja, para toda a comunidade. Mas ele escreve para alguém como pessoa, como no caso para Timóteo,
no caso para Tito, que era pastores, no caso de Filemon, que não era pastor, mas tinha uma igreja na sua casa, uma epístola pessoal, certo? Mas a gente vê nisso tudo o cuidado de Deus. Deus nos conhece por nome, Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Eu queria que você entendesse que essa expressão tu, traz uma ideia de individualidade do ser humano. Paulo queria dizer assim: ô Timóteo, com você é diferente. Você está vivendo num mundo cheio disso, de fato vai acontecer, está acontecendo, existe tudo isso. Só que é o seguinte: tu, porém, com você as coisas são diferentes. Você é uma pessoa diferente. Você recebeu uma chamada, você recebeu uma vocação, você foi escolhido por Deus. Com você as coisas são diferentes. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar farinha do mesmo saco. Tem pessoas que acham que ele é farinha do mesmo saco. Não, com todo mundo. Guarde bem. Dentro dessa sociedade problemática, dentro dessa sociedade que não teme a Deus, dentro de todos esses problemas que Paulo diz que existia e que vai existir nos últimos dias, tu, porém, você, Timóteo, é diferente. Com você as coisas são diferentes. Entenda isso. Você não pode permitir que essas coisas te influenciem, que essas coisas falem mais alto, que você seja seduzido por isso, que você se envolva com isso, que isso faça de você uma pessoa misturada. Não, você é diferente. Com você as coisas são diferentes. É isso que ele quer dizer para Timóteo. Porque às vezes, irmãos, a gente se entrega ao Senhor Jesus, a gente se envolve com as coisas de Deus, com a obra de Deus, mas vem lutas, vem adversidades, vem problemas, e a gente começa, irmãos, a achar que não é bem assim. Não. Aí você começa a se desqualificar, aí você começa a se esquecer que Deus escolheu você, que Deus chamou você, que você é uma pessoa diferente. Quando eu estou falando de pessoa diferente, não é que você tem que ser uma pessoa melhor do que as outras. No bom sentido e biblicamente falando, nós temos que ser sim, sempre o melhor, para a glória de Deus. Mas não sermos soberbos, não sermos orgulhosos, mas sempre temos a graça de Deus em nós, que nos faz diferente. Paulo, desde quando ele começa a escrever para Timóteo, vocês podem olhar aí, 1 Timóteo capítulo 1, o verso 1 e 2, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, quem? Meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, então Paulo, ele escreve essa epístola direcionada a Timóteo, serve como lição para mim e para você hoje. De vez de nós colocarmos aqui no verso 2 a Timóteo, você põe aqui a Vanderlei, você põe aqui a João, põe seu nome aí. Essa é uma palavra direcionada para você nesta noite. É para você. Timóteo estava atravessando os momentos mais difíceis da vida dele, do ministério dele, mas Paulo diz, olha, você é diferente. Tem algo de Deus na sua vida. Você não deve ser sucumbido, você não deve ser desanimar, você não deve ser influenciado por essas coisas ruins, não. Isso tudo está acontecendo, mas você é uma pessoa diferente. Você tem uma chamada, você tem uma escolha, você foi eleito por Deus. Paulo usa muito o exemplo dele, passando para Timóteo. Então você vê isso em 1 Timóteo, você vê isso em 2 Timóteo. Agora, antes da gente entrar em algumas coisas que eu quero meditar em 2 Timóteo, eu quero ver com os irmãos desde 1 Timóteo, olha o que Paulo fala, dá uma olhadinha aí. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 11.
Ele diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Mas tu, ó homem de Deus. Ele estava dizendo de alguém que deixou ser levado por amor ao dinheiro, amor às coisas materiais, e gente que às vezes pode fazer a obra de Deus com esse propósito, pessoas que às vezes está na igreja, ou qualquer coisa que ele faz com esse propósito de ser rico, de enriquecer, de olhar só para o aspecto material. Paulo diz: você, Timóteo, tem que ser diferente. Você tem que agir de maneira diferente. Com você as coisas são diferentes. Isso nós temos que entender. Não somos farinha do mesmo saco. Ah, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Porque todo mundo está agindo assim, eu vou agir. Epa, cuidado com isso. Muitas pessoas já estão no inferno hoje. Muitas pessoas já estão sofrendo muito hoje. Por quê? Porque não entenderam a sua chamada. Não entenderam, irmãos, a diferença da chamada, a diferença da escolha. Infelizmente, tem muita gente. Jesus chamou 12. Dos 12, teve um Judas. Teve alguém que negou Jesus? Teve. Teve alguém que traiu Jesus? Teve. Mas teve aquele que foi fiel. Teve aqueles que guardaram o seu principado. Então isso eu e você temos que procurar. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, com você é diferente as coisas. Isso que você tem que entender. Ah, pastor, todo mundo está fazendo. Pastor, todo mundo está falando. Pastor, todo mundo está agindo assim. E você vai agir? Não. Com você as coisas têm que ser diferentes. Paulo estava aconselhando Timóteo sobre a sua individualidade, a sua chamada, a sua maneira de ser. Ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer um. Quem era ele? Como Deus o chamou, como Deus o escolheu. Nós temos que entender isso. Diante de um grupo de tantas pessoas, hoje nós temos aí quantas pessoas no mundo? Quase 8 bilhões de seres humanos. Ô, meu irmão, ninguém tem o mesmo DNA, né? Deus já criou cada um com a sua característica. Agora, como homem de Deus, você e eu somos diferentes. Não importa que o fulano pense dessa maneira, o fulano quer agir assim. Paulo falou: Timóteo, você não. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Segue outro caminho. Você é diferente. Não deixe essas coisas envolver você. Então tem coisas que envolver a gente. Ah, mas todo mundo está fazendo, pastor. Todo mundo. Não, irmão. Eu e você somos diferentes. Nós temos uma individualidade. Nós temos que entender a nossa chamada. Nós temos que entender que Deus nos escolheu para que a nossa vida seja para a glória do nome dEle. Uma outra coisa interessante, o nome de Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. O nome dele quer dizer isso. Então nós temos que ter uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus. Certo? Ele fazia jus. Paulo queria que ele fizesse jus do sentido do nome dele. Outra coisa interessante no capítulo 6, no verso 20, ele diz assim: ó Timóteo. Aqui era uma palavra pessoal, uma palavra para a pessoa de Timóteo. Guarda o depósito que te foi confiado. Ô, irmão, quanta coisa Deus tem nos dado. Quanto tempo você vem ao culto de ensino? Quanto tempo você está lendo a palavra? Quanto tempo você está buscando a Deus? Nós temos um bom depósito, irmão. Esse é um bom depósito. Você está fazendo um depósito. Paulo falou para Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror a clamores vãos, profanos, às oposições da falsamente chamada ciência. Hoje a gente tem que tomar cuidado, porque tem a ciência de Deus e tem a ciência que não é de Deus. A palavra ciência quer dizer conhecimento. A gente tem que tomar cuidado.
Porque elas sempre vão estar vindo para tentar tirar. Ah, pastor, mas isso é a ciência. Isso, calma. Se a ciência humana, se a ciência dos homens, certo, quiser tirar você do propósito da ciência de Deus, cuidado. Porque Tiago fala que existe uma diferença entre a sabedoria terrena, a sabedoria mundana. Ele fala até algumas características, ela é animal, ela é diabólica, ela não glorifica a Deus, mas ele fala sobre a sabedoria que vem do alto. Então Paulo está falando para Timóteo, ó, você tem um bom depósito, a palavra, o Espírito Santo em você, conhecimento das coisas de Deus, certo? Cuidado, porque de repente vem essa falsa ciência do mundão aí, e está entrando nas igrejas. Cuidado com isso, cuidado, não tem nada a ver, né, pastor? Ah, a ciência fala isso, a ciência fala aquilo, epa. Mas cuidado, às vezes de repente a ciência está indo contra a ciência de Deus. E a ciência de Deus, irmãos, a sabedoria de Deus, ela é maior, ela é superior. Isso que Paulo está falando para Timóteo. Outra coisa que ele falou para Timóteo, a qual professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. Quantas pessoas, como eu vi um pastor um dia dizer, às vezes ele vai se enchendo da ciência, ele fica com um cabeção grandão, um corpinho pequenininho. Aí a cabeça muito grande, irmão, não consegue, porque o corpo é pequeno, não tem jeito de equilibrar o corpo da pessoa, não consegue. Ela não consegue. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente crescer de maneira genuína. Antes, Paulo diz, ou melhor, Pedro, né? Antes crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que ter um crescimento, irmão, temperado. Mas para isso é necessário a gente conhecer mais a Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através do Espírito Santo. Então Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Você é diferente. Nessa geração aí, eu dei um depósito para você. Que depósito era esse, irmãos? É a palavra de Deus, a salvação, o Espírito Santo. Tem coisas na minha vida e na sua vida que são inegociáveis. Tem coisas que pode passar ano que passar, tempo que passar, mas é o fulano, é o Bertano. Não. Eu aprendi com Deus. Eu não vou mudar. A gente tem que tomar cuidado. Mas tem muita gente hoje que mudou o negócio. Já viu? Mudou. Que o fulano faz, que o Bertano não sei o quê, que o Bertano não sei o que lá. Não, irmão. Eu e você recebemos algo de Deus. Deus falou com você. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você tem um depósito. Você não é um lixão da cidade. Sabe o que é o lixão da cidade? Lixão da cidade, mas um depósito, tudo não presta. Não, você não é lixão da cidade, não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem coisas de Deus na sua vida. Há em você um bom depósito. Ele até usa essa expressão, ele usa o guarda o bom depósito, ele fala para Timóteo que é em ti, dado pelo Espírito Santo. Vocês se lembram? Dá uma olhadinha aí, 2 Timóteo 1,14. Olha o que Paulo fala, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Há um bom depósito. Tem coisas que são ruins. Eu lembro de um determinado irmão que dizia o seguinte, o crente, ele tem que ter dois bolsos. Ele tem que ter um bolso que tem fundo e outro que não. O que é edificante e é bom, ele põe naquele bolso que tem fundo. O que não presta, ele põe naquele que não tem fundo. Vai andando e vai cair no meio do caminho mesmo. A gente tem que guardar as coisas boas. O bom depósito que o Espírito Santo põe em nós. Que isso faz você perdurar. Isso faz você permanecer. Mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de uma geração corrupta, mesmo no meio de tantas dificuldades, você tem um bom depósito. Então Paulo falando isso especialmente para Timóteo, Timóteo guarda, Timóteo conserva isso, isso faz bem para você, amém? Uma outra coisa que Paulo falou para Timóteo, vamos ver 2 Timóteo
capítulo 2, verso 1. Tu, para ele, isso é para você, viu? Isso é para mim e para você, viu, irmãos? Pode não servir para outros. Tem pessoa que não serve para ele. Não, não quero isso, não sei isso não. Comigo é diferente, pastor. Amém. Então, pega teu caminho, meu irmão. Repia tua cabeça lá no palco. Já vi gente que, não, pastor, comigo é assim. Então vai, queridão, fica aí. Você não andou nada. Nunca caminhou nada, só vive tranca em barranco. Não tem humildade de ouvir ninguém, não tem humildade de aprender com ninguém, só vive uma vida, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Nunca consegue nada, porque não tem humildade. É assim? Fica aí desse jeito aí. Tem gente que está sofrendo, mas não obedece, não respeita. Paulo falou, ó, tu, você, eu, somos diferentes. Tu, pois, meu filho, olha a afeição dele por Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ô Timóteo, você, para ser diferente, para você vencer as lutas e as provas, a adversidade, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É o maior e o melhor biotônico da fé. É a graça de Deus. Essa graça, que a primeira graça manifestada ao nosso favor, é o favor imerecido da salvação. Aí dessa salvação, vem a graça sustentadora. Deus apenas não nos salva, não nos dá salvação de graça. Ele nos sustenta pela graça para sermos salvos. Quando eu aprendi isso, o Senhor não só nos dá graça salvadora, mas a graça dele nos sustenta para se tornarmos salvos. Nós temos que beneficiar-se dessa graça. Paulo estava falando para Timóteo agora dessa graça sustentadora. Nós precisamos dela. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, né? Que a graça dele, o Senhor falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse assim, agora quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque a graça sustentadora estava sobre ele, irmãos. Aparentemente a luta poderia ser muito grande, parecia que ele não estava suportando mais, mas na hora que ele não estava suportando, vinha a graça sustentadora sobre ele e o capacitava. Eita glória! Quando Paulo fala, ou melhor, quando Pedro fala em 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça, ele está dizendo o que, irmãos? Que nós temos que crescer nessa graça sustentadora. O que você está fazendo aqui hoje? Crescendo na graça. Como se cresce na graça? Orando, certo? No conhecimento, lendo a palavra, mais pertinho do Senhor, mais intimidade com o Senhor. Paulo fala para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Porque tem coisas que querem tirar a gente dessa graça. Tem hora que a gente quer confiar na nossa força, na nossa capacidade. Não, irmão, eu vou dar um jeito. Não. Por que Deus permitiu Paulo passar pela experiência do espinho na carne? Eu tenho um livretinho que faz alguns comentários de alguns teólogos, porque os irmãos sabem que na formação de doutorado de teologia, a pessoa tem que defender uma tese. E eu peguei um documentário de alguns teólogos que pegaram para defender a tese, e a tese era, qual era o espinho na carne de Paulo? Ninguém, aqui tem irmãos que já têm estudado a palavra, ninguém chegou à conclusão, porque na verdade, a Bíblia não nos mostra qual era o espinho na carne de Paulo. Alguém diz, porque talvez ele era viúvo, outro porque ele não era casado, outros dizem porque ele tinha um problema nas vistas, porque ele fala lá em Gálatas, e meus olhos, cada um coloca uma tese, mas na verdade, quando Paulo está falando em 2 Coríntios sobre isso, ele fala o seguinte, que o Senhor permitiu que ele tivesse aquele espinho, para ele não se ensorbebecer, por causa da sublimidade das revelações que ele recebeu. Ele não nos mostra qual era o espinho,
Mas ele nos mostra qual era o propósito que Deus permitiu o espinho. Para ele não se orgulhar, para ele não ficar soberbo. Então, isso também é uma ideia de que todos nós aqui podemos ter um espinho na carne. Por que Deus permite o espinho na carne do pastor Vanderlei? Por que Deus permite o espinho na carne na sua vida? Para você depender mais dele. Quando você chegar naquele limite que você for passar, vem cá, Vanderlei, vem cá. Porque tem hora que a gente quer sair fora. Quando Paulo pensava em jactanciar, disse, vem cá. O espinho na carne era para Paulo não ser mais soberbo, porque ele diz, conheço um homem, não sei se na carne, que foi ao terceiro céu. Irmãos, em termos de revelação, nenhum dos apóstolos teve mais do que Paulo, embora teve João também no Apocalipse, mas ele teve experiências importantes, como alguém diz, estupendas, né? Maravilhosas. E Paulo, até na expressão ali de 2 Coríntios 12, ele não diz sou eu, mas tudo indica que era ele. Ele estava falando dele mesmo. Conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, foi no terceiro céu. Olha a sublimidade de revelações que ele teve. Ele viu coisas que outros não viram. Mas agora, para ele não se jactanciar, que eu sou o fulano, eu sou o apóstolo Paulo, eu vi isso, eu vi aquilo. Às vezes nós vemos pessoas assim, que ele tem uma certa experiência, ele fica orgulhoso, que eu sou o fulano de tal, eu sou o Bertano de tal. E Paulo poderia se orgulhar disso. Aí o Senhor disse, não, quando Paulo tiver que orgulhar, eu vou permitir um espinho na carne, para ele entender que ele depende de mim. Então às vezes, Deus permite eu e você, temos um espinho na carne, para a gente depender dele. E não sabemos quem é, porque de repente, o espinho na carne que você tem em certas áreas, e Deus sabe. Só que eu tenho passado durante esses anos, eu tenho notado, que Deus tem sempre permitido um espinho na carne. Sabe para quê? Para a gente ficar mais perto dele. Para a gente ficar mais humilde. A gente chegar mais pertinho. Senhor, tem misericórdia. Eu pensei em agir assim, mas Deus, vem cá. Todos nós temos um espinho na carne. Só que uma coisa eu quero dizer para você. Deus não te deixa só. Porque ele sentia como se um mensageiro de Satanás esbofeteasse ele. Ele sentia aquilo na pele dele. Ele sentia aquilo, irmão, no corpo dele. Certo? Mas quando ele pensava, está difícil, não está fácil, o Senhor falava assim, Paulo, a minha graça te basta. Eita glória! Talvez você está nesta noite, você tem passado momentos difíceis, pastor, eu não mereço isso, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque na verdade, quando a gente passa por luta e prova, a pergunta é, por quê? Por quê? Por quê? Não deve ser por quê, a palavra deve ser, qual é o teu propósito? Por que o Senhor está permitindo isso? Em que o Senhor quer me ensinar? Em que área o Senhor quer me ensinar? Mas às vezes a gente acaba queremos saber por quê. Nós somos aluno. Lá em Isaías diz, quem é a coisa criada? Quem é o vaso? Quem é o caco? Que replicas com aquele que o criou. Por que me fizeste assim? Nós estamos na mão do oleiro, irmão. Só que uma coisa eu quero dizer para você nessa noite. Nos momentos mais difíceis e cruciais, a graça de Deus se manifesta. Você quer ter uma experiência com a graça sustentadora? Você quer ter? Busque o Senhor. Não desanime não. Tem um versículo muito interessante. Parece-me 1 Coríntios 10, 13. Coloca lá para a gente. Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 10, 13. Diz que Deus é fiel. Olha lá. Olha o que ele fala. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Você pode dar glória nessa noite? Deus é fiel.
Ele não vai permitir que ninguém seja tentado além das suas forças. Ele sempre manda o escape, Ele sempre manda o livramento. Pastor, está difícil, pastor, não está fácil, mas Ele está dizendo para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, eu te fortaleço. Eita glória! Então ele falou: Timóteo, com você as coisas são diferentes, a luta está grande, a prova está difícil, mas você é escolhido por Deus, irmão. Deus chamou você, mulher. Deus chamou você, homem. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Entenda isso. Pastor, mas eu sou crente. Pastor, eu sou um obreiro. Pastor, eu sou fiel. Por que eu tenho que passar com isso? Deus sabe. Só que tem uma coisa diferente também, não se esqueça. A graça de Deus é sobre a tua vida. Eita glória! Não pense que você é qualquer um não, viu? Não pense que você foi abandonado no meio da estrada, não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é diferente. O tratar de Deus com você é diferente. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo falando para Timóteo: é diferente o tratar de Deus com seus filhos, é diferente o tratar de Deus com os escolhidos. Tem uma graça que te sustenta, Timóteo. Eu estou preso aqui, você está cuidando da igreja aí, está tendo perseguição, está tendo afronta, está vindo um monte de coisa contra você, só que tem uma coisa que está sobre a sua vida: a graça de Deus, ela te fortalece. Você não está sozinho no caminho, você não está abandonado no caminho, você não está rejeitado no caminho. A minha graça te basta. Eita glória! Jesus é fiel. Oh glória! Outra coisa interessante. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Olha o que ele fala para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Eu meditando nesse texto, eu parei para pensar. Veja só, a intimidade de Paulo com Deus. A minha doutrina, a doutrina não é de Deus, pastor Vanderlei, mas ele estava tão perto de Deus. E quem Deus usou? O que é doutrina? O que é doutrina? Conjunto de ensinamentos. Quem foi o instrumento que Deus usou para trazer os ensinamentos para a igreja? Foi Paulo. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Escreveu 13 epístolas. 13 epístolas. Teve outros que escreveram epístolas, cartas, missivas, mas Paulo foi o que mais escreveu. Paulo recebeu esse dom. Ele se tornou esse instrumento, esse vaso de Deus, irmão, para doutrinar a igreja. Quando ele fala minha doutrina, ele não está querendo dizer com orgulho. Ele está dizendo a doutrina de Deus, os ensinamentos que Deus me ensinou, ou que deu para que eu ensinasse a igreja. E essa doutrina também de Paulo traz ideia, irmão, de vida exemplar. Porque Paulo não só ensinava, Paulo não só escrevia, Paulo não só mandava, Paulo também cumpria. Olha o que ele fala para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Porque veja só, irmãos, por isso que é interessante a gente ser discipulado. Tem um ditado que diz que filho feio não tem pai. Paulo foi lá na região de Derbe e Listra e buscou Timóteo. Ele cuidou de Timóteo. Ele sabia que era Timóteo. Você sabe quem tirou os primeiros espinhos de Timóteo? Quem trabalhou com Timóteo foi Paulo. Paulo conhecia a fé. Paulo conhecia a mãe, a avó, o pai de Timóteo.
Paulo trabalhou com aquele jovem, para ele se tornar um adulto. E Paulo recomendá-lo: ó, você vai ficar aqui na igreja pastoreando. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas hoje que querem ser alguma coisa amanhã, mas não suportam ser discipulado. Eu acho muito interessante, tem um irmão, né, tem vários irmãos, mas eu tenho um irmão que eu tenho uma atitude muito linda. Ele é de uma congregação nossa. Todas as vezes que ele vem aqui na sede, termina o culto, ele sai do lugar dele e vem aqui: pastor Vanderlei, eu posso ir embora? Aí um dia eu falei para ele: por quê? Ele falou: você não vai precisar de mim? Se eu precisar de mim, eu falei: não, querido, vá em paz, Deus te abençoe, continue assim lá na congregação onde você dá para o seu pastor. Toda vez. E isso não é um dia não. Isso não é um dia não. Isso não é um dia não. Ele já está conosco aqui há mais de anos. E todas as vezes que ele vem aqui, ele faz isso. Achei interessante isso. É muito importante isso. Tem pessoas que chegam na igreja e saem, para ele, pastor ou obreiro, tem tanto. Só dele vir já faz muito. Mas é um discípulo. E falei: você está fazendo o seu pastor lá? O pastor dele está aqui nessa noite. Não, pastor. E ele é segundo pastor lá. Eu acho muito interessante, né, pastor? Certo? Ele tem essa integridade. Isso é muito importante, irmão. Certo? Que o discípulo que aprende, que isso? Que isso? Esse tempo atrás uma pessoa disse assim: pastor André, se você tiver que toda terça-feira lá no Brás mudar o culto de ensino, eu falei: eu mudo para mirar todo o culto de ensino. Agora mesmo eu liguei para o pastor Dilma para confirmar com ele. Ele falou: pastor Vanderlei, eu estou aqui para entrar numa reunião com o bispo, depois eu te ligo. Você sabe quem que é ele? Ele é um pastor presidente de mais ou menos hoje, o campo de Piracicaba, só em Piracicaba, deve ter umas 110 congregações, só ali. E cidades perto. Ele tem nos Estados Unidos, Canadá, ele deve ter hoje mais ou menos umas 600, 700 congregações. Hoje ele está onde? Lá no Brás, para ouvir o ensinamento do bispo. E aí? Então o que acontece? Eu tenho que estar perto da pessoa que Deus colocou na liderança. Ah, não, tem muita gente que está perdendo a bênção. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai te pôr você para dirigir alguém? Você quer ser ensinador das pessoas se você não é aluno? Você não sabe sentar para aprender? Você quer ensinar os outros? O que Jesus fez? Vem cá, vamos limpar o pé. Ele deu a primeira lição, irmão. Ele deu a primeira lição. As pessoas querem chegar, eu quero fazer isso, quero liderar. Não são submissos, não são humildes, não se coloca diante, nada. Tudo com ressalva: não pode, não dá, não sei o que, não sei o que lá. Se dá tempo, se sobrar tempo. Como pode se contar com um homem desse, com uma mulher dessa? Então Paulo, ele conhecia Timóteo, Timóteo conhecia Paulo. Tem um texto que Paulo fala assim: eu estou enviando Timóteo, porque Timóteo é do meu coração. Ele trabalha comigo como pai, o filho e o pai, ele sabia. Então Paulo: estou mandando ele porque eu não tenho outro para mandar. Que eu sei que ele é o homem certo. Ele vai cuidar de vocês como se fosse eu. Olha que coisa. As pessoas têm que entender isso. Essas pessoas não lêem, né? Eu fico vendo um montão de gente que decora um monte de versículo bíblico, é uma metralhadora para pregar. Meu Deus, que adianta pregar um papagaião? Porque hoje, irmão, hoje isso aqui, ó, tá cheio de mensagem, copiar, papel aceita tudo. Só que as entrelinhas, entra nas entrelinhas, começa a estudar a palavra. Não existe mais isso aqui, ó, para ler a palavra, ó.
Fala, Deus, não tem mais isso não. Não tem mais isso não. Não. Vai virando umas igrejas de patrão. Parece empregado. Não. As pessoas não entendem mais discípulo. Jesus chamou os seus seguidores de discípulo. Jesus mandou eles fazer, e de fazer discípulo. O que é discípulo? Aluno. Paulo era, ou Timóteo era o quê? Discípulo. Aprendeu. Agora Paulo podia dizer, fique em tal lugar, cuida disso. Irmão, vamos começar a pensar nisso. Se a gente sair disso, a gente perdeu a fé. Ah, pastor da igreja, um fala que a igreja virou sistema, outro virou o quê? Não virou sistema, é que ele é tão pobre de espírito, que ele via a igreja dessa maneira. Se ele se convertesse de verdade, ele ia ver a igreja, irmão, como a igreja é biblicamente. Tem gente que não tem capacidade de ser servo, de lavar o pé, de ser humilde, de servir, não. Ele só segunda intenção, só se não sei o quê. Aliás, que todo mundo tem isso. Ele olha todo mundo dessa maneira. Olha todo mundo dessa maneira. Infelizmente pode ter gente assim, mas à luz da palavra, Deus ainda está à procura de discípulos. Paulo falou, Timóteo, você conhece a minha doutrina, você conhece a minha maneira de ser, você conhece a minha maneira de agir, você sabe da minha intenção. Como é bom isso. Paulo conhecia Timóteo, Timóteo conhecia Paulo. Então Paulo diz, olha, pode vir o que vier querendo tirar você, um monte de coisa quer tirar você, porque está cheio, tem um montão de gente, é verdade, está cheio de gente querendo tirar você do caminho certo. Agora quando você está lá embaixo, que nem ontem alguém ligou para mim, pastor, sabe onde está o fulano? Está lá na favela do Simeone. Aí tirou a foto, está lá com um pano em cima. E aí? Eu estava lá do outro lado. Mas aí vou ligar para a família, que nada, o cara é cheirador, o cara é vagabundo, ninguém quer falar um monte de coisa. E aí? Eu estava lá, como que ia sair de lá? Como que ia sair de lá? Aí consegui até meia-noite alguém que conseguiu buscá-lo. Hoje de manhã ele foi recebido, está num lugar adequado. Mas eu que preciso conversar com ele. Mas quem era ele? Já dirigiu igreja, já foi pregador, já foi não sei o que, já foi não sei o que lá. Certo? Mas e aí? E aí? Alguém precisa. E a esposa diz, eu não sei mais o que fazer. É só o Senhor. Eu estou ligando para o Senhor, me ajuda. Me ajuda. E aí? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, levanta. Tá bonzinho, começa a andar. Aí começa a querer pregar e cantar. Tem que dar satisfação para o pastor, irmão. Tem que falar com o pastor, irmão. Sou dono da minha vida, irmão. Sou pregador, irmão. Sou não sei o que, irmão. Não consegue ficar um ano com Cristo. Não consegue ficar em pé em nada. Porque tem que ser discípulo, irmão. Ser discípulo. Tenha paciência. Seja humilde. Que humilde, o que Deus faz? Deus dá graça e Deus exalta. Duas coisas Deus faz com o humilde. Deus dá graça e exalta. O soberbo Deus humilha, Deus quebra. Mas o humilde não. Deus exalta e dá graça. Queridos, eu vou parar por aqui por causa do horário. Nós vamos continuar, Jesus não vier até terça que vem. Mas pare. Eu gostaria que você pegasse essas duas epístolas. 1 Timóteo tem 6 capítulos. 2 Timóteo tem 4 capítulos. São 10 capítulos. Talvez você já leu. Mas esses textos que Paulo fala direto. Tu, porém, Paulo falando para Timóteo. Irmão, Deus tem um cuidado especial comigo, com você. Você não é qualquer um. Você é escolhido por Deus. Há uma diferença em Deus tratar comigo, com você. Há uma diferença de Deus falar conosco. Pastor, mas o fulano agiu assim, o Bertano agiu assim. Eu não.
Eu sou chamado por Deus. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, tem uma diferença em você. Entenda isso. Quem te escolheu, quem te chamou, a sua posição, Deus escolheu você para fazer de você diferente. Amém? Ele pôs algo em você e você deve entender isso. E você sabe disso, hein? Desde a sua meninice. Ei, certo? Continua. Há um dom, há uma chamada, há uma graça de Deus sobre a sua vida. Você pode dar glória nessa noite? Vamos se colocar em pé, vamos agradecer o Senhor. Oh glória, aleluia. Muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas provas vêm contra mim, vêm contra você, mas a graça de Deus é sobre você. Há uma escolha, há uma chamada. Você é eleito por Deus. Isso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, escolha isso. Ah, mas Paulo resiste. Rapaz, Paulo foi preso, Paulo passou por isso, Paulo passou por aquilo. Mas só que Paulo entendeu a sua chamada. Ele entendeu a sua vocação. Querido, uma coisa eu e você não podemos fazer mais. Se você quiser ainda, tudo bem. Mas você não pode voltar mais atrás. O que Deus tem dado para você de chamada é daqui para o céu. Guarda essa palavra nessa noite. É daqui para o céu. Está difícil, mas a graça dele é sobre você. Seja fiel, permaneça. Tem muita coisa boa de Deus para você. Amém? Paulo diz algo lá em Romanos, diz que as aflições desse mundo, desse século, não pode se comparar com a glória que em mim e você há de ser manifestada. Você pode dar glória nessa noite? Aleluia, essa luta, essa aflição é muito grande, mas a glória que Deus tem para mim e para você é muito maior, não se pode comparar. Aleluia. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou como chamou Timóteo. Senhor, eu entendo isso hoje. Senhor, eu compreendo isso hoje. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Pai. Deus, me ajuda a viver de maneira diferente, viver uma vida para a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, que eu possa, Senhor, entender essa vocação, essa chamada. Senhor, que eu possa, meu Deus, zelar, cuidar desse bom depósito que o Senhor tem me dado pelo Espírito Santo. Papai, me ajuda, Senhor. Me ajuda a agir como homem de Deus, como servo do Senhor, diante, meu Deus, dessa sociedade, diante dessa situação, diante de tantas infidelidades, de tanta coisa ruim que existe, Pai. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ver uma vida para a glória e louvor para o Teu nome, como o Senhor falou com Paulo através de Timóteo, ou melhor, o Senhor falou com Timóteo através de Paulo, como o Senhor, meu Deus, através de Paulo, mostrou o valor, a importância, a vocação de Timóteo. Nesta noite, papai, eu entendo, eu compreendo, e cada dia mais, eu quero crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh glória. Enquanto os irmãos vão louvar, nós vamos servir o Senhor com nossos dízimos e oferta para a casa do Senhor. Vai glorificando, vai glorificando. Jesus é bom. Otávio. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Poder
vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar. Chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se até sem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado Vamos se colocar em pé. Do outro lado cantou. Grande é a vitória, meus irmãos. Quinta-feira, o culto da vitória vai estar na direção do grupo dos senhores, né, pastor Mário? Amém? Certo? O Jadir, né, Jadir? Tá certo? Quinta-feira, amém? Vai ser bênção. Amém? Os irmãos, não percam. Especialmente os senhores, né? Lógico que a esposa vem junto para estar junto aí, é muito bom. Vamos orar agradecido, meus irmãos. Que Deus continue nos dando vitória, como Ele deu para Timóteo. Ele é sobre a sua vida, viu? Você entendeu a palavra de Deus hoje? Quem entendeu aqui nessa noite? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante que tem cooperado com amor nessa obra. Continua despertando, abençoando, dando saúde, dando prosperidade. Nós vamos adentrar amanhã, é o primeiro dia do mês de setembro, Pai. Amanhã, Senhor, a igreja no Brasil estará jejuando e orando, Deus, pela nação, porque dia 7 teremos uma grande manifestação. Pai, nos dá força, Senhor. Abençoa esta nação. Abençoa o presidente desta nação. Abençoa, meu Deus, a igreja nessa nação. Nos guarda, nos cobre com o sangue de Jesus, Pai. Pai, a Tua graça nos basta. Como o Senhor, meu Deus, fortaleceu Timóteo, o apóstolo Paulo, os servos do Senhor, continua fortalecendo-nos. Nos leva em paz para o nosso lar. Dá uma boa noite, sonhos proféticos. Nos prepara para a vinda de Jesus, papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo continue sendo com a sua igreja, desde agora e para sempre. Todos digam amém, queridos. A vitória é nossa, em nome de Jesus.